conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona na prática. Ação! Família, bom dia a todos. Bom dia! Sou o Fernando, sou adicto. Fala, Fernando Adicto! Essa reunião é uma reunião que nós já fez ela algumas vezes, né? E nós estamos voltando de novo nela. Por que nós estamos voltando de novo nela? A gente tentar entender como que funciona a maior situação que nós vamos ver nessa reunião é em relação à SAD. Porque a SAD é a síndrome da abstinência demorada. Então a SAD é algo que a gente vamos carregar ela por cerca de 24 meses. Então, para nós perceber o quanto que é difícil entrar no processo da recuperação. Porque a SAD, ela não vai vir como a vontade de usar. Mas, entretanto, ela pode vir através de alguns comportamentos devido a quê? Devido a alguns sintomas. Então, por isso que a gente vamos ver. Aqui a gente colocou algumas imagens que dá para a gente entender algumas questões em relação à dependência química. A gente colocou a imagem do álcool, né? A gente sabe que aquele álcool que é descrito na Bíblia, ele continha cerca de 5% de teor alcoólico, mas a gente sabe que agora tem outros tipos de álcool, que a famosa cachaça contém 40%, tem o absinto que vai conter cerca de 98% de teor alcoólico e tem bebidas fortes. Então, o que aumentou de lá para cá? A potencialização dessas drogas. A gente colocou também um cigarro de maconha. A gente sabe que aquela maconha, que é a maconha que a gente conhece, aquela de 5.000 anos atrás, ela continha 5% THC, de tetraidrocannabinol. O tetraidrocannabinol, o que ele faz? Ele retarda a evolução do cérebro da pessoa, ou seja, dos 14 anos aos 24 a gente toma um processo de evolução, né, de crescimento do nosso cérebro, e o tetraidrocannabinol ele retarda. A maconha de hoje, as últimas apreendidas agora, nos últimos anos, 2016, na Inglaterra, tinha 16% THC, ou seja, aumentou numa potencialização muito grande. Colocamos do lado ali o crack e a cocaína, a gente sabe que as drogas são praticamente a mesma, o que muda é a maneira com que a gente faz a ingestão, o uso dessas drogas. Né? A gente sabe que o crack ele é fumável, né? E a gente sabe também que tudo que a gente inala vai direto para o pulmão se torna uma verdadeira esponja e automaticamente já sobe para o cérebro. Então, entra nessa base. Eu coloquei a cocaína também. Uma das maiores sintomas da cocaína acontece o quê? Quando a gente está fazendo o uso, dá aquela impressão que tudo vai dar certo. Então a gente arrisca muito, a gente começa a arriscar em tudo, no trabalho, em negócios, em tudo. Por quê? Porque dá a impressão que tudo vai dar certo, dá a impressão que eu fico mais inteligente quando eu estou fazendo uso dessa droga, e ela vai levando a gente a esse estágio, né? Que é o estágio que vai colocando a gente nos pensamentos onde tudo aquilo que eu estou fazendo vai dar certo, onde tudo aquilo que eu estou buscando vai ser tudo certo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir perguntando. Viu? Sou Gustavo. Pode falar, Gustavo. Eu vou expor um fato que aconteceu comigo ontem. Eu até conversei com um dos companheiros aqui. Eu falei, cara, você acredita que eu fui fumar agora o paeiro e eu senti o gosto de maconha? Aí eu falei, isso aí é possível uma SAD, né? Aí nós discutimos sobre o assunto, tal, se é possível uma SAD e tudo mais. Algo assim que ninguém quer, quem quer estar em recuperação quer sentir gosto nenhum, né? É lógico que ninguém quer, mas eu acho que ele pode acontecer. Já tinha acontecido algumas vezes antes com cigarro, de sentir o gosto ali do chamado pitilho. E aí me aconteceu ontem, eu falei, cara, isso não tinha me acontecido, eu fumar o paeiro e sentir o gosto de maconha. Pode acontecer porque assim, a gente expôs o nosso cérebro tanto ao uso de substância, que vai chegar um momento que o nosso cérebro só vai funcionar direito levando em conta a droga. O que aconteceu?
como que a gente vai fazendo tanto uso, nosso cérebro ele sofre uma neuroplasticidade. O que é isso? É a mesma coisa de você pegar uma caixa de um banco. No primeiro dia, ela não vai conseguir fazer tudo o que ela tem que fazer. Contar o dinheiro, olhar no computador, falar com o cliente. Mas vai passando o tempo, vai acontecendo o quê? A mente vai sofrendo o quê? Uma neuroplasticidade. Entendeu? E vai chegar um momento que a gente vai expondo tanto o nosso cérebro ao uso de substância que automaticamente nosso cérebro depois só vai funcionar direito levando em conta a droga. E essas imagens, ela pode vir sim, não só o gosto como o pensamento, devido à SAD. Por quê? Qual que é o primeiro sintoma da SAD? O primeiro sintoma da SAD é a mente confusa. Então, devido à minha mente confusa, eu posso imaginar que aquilo ali é um gosto e aquele gosto que eu senti, ele pode me levar a usar novamente. Ô Fernando, Vocês ficou claro, né? aqui, eu já fiquei uns 2, 3 meses sem usar droga e bebida nenhuma. Quando eu tomei a cerveja, o primeiro gole, o segundo gole, automaticamente, sem eu ingerir a cocaína, eu senti a cocaína descendo na minha garganta. Isso aí nós vamos ver nos próximos slides. Na hora que eu chegar lá, eu te falo para você agora sobre isso. Aqui eu coloquei essa imagem. Esse histórico é um histórico do Zeldin, de 1997, onde alguns primatas já faziam o uso de substância. Há 40 mil anos atrás, já faziam o uso de substância, usando uma planta muito parecida com a gente temos hoje no Brasil, que é o genipapo, para buscar estados alterados de consciência. Ou seja, a dependência química, muitos têm como um problema recente, mas de fato não é. De fato, esse problema já estava lá atrás, onde esses primatas buscavam essa planta, que é muito parecida com o que a gente temos hoje, como o genipapo, para buscar estados alterados de consciência. Essa é uma imagem do Zeldin, né? Então não fugiu o uso de substância presente em diferentes culturas, todos os séculos. Não houve civilização. Procura-se fugir da normalidade, com a ajuda do álcool, tabaco e o chá, e o café e plantas de todas as espécies. Então, esses primatas, já há 40 mil anos atrás, eles já faziam uso de substância através dessa planta, que é muito parecida com o genipapo, para buscar estados alterados de consciência. Mas o que mudou daquela época para cá? A potencialização das drogas. Que foi surgindo as drogas e foi potencializando, que nem o álcool que é descrito da Bíblia, ele continha 5% teor alcoólico, e hoje a gente já sabe que contém 98%, 40%, o absinto 98% e o álcool 40%. Então, aumentou muito. E graças ao Zeldin, ele vem trazer para a gente que não é de agora, que o problema não é um problema recente, é um problema que já os tratamentos continuam ultrapassados, mas a dependência química continua evoluindo cada vez mais. Aqui são as drogas que eu coloquei, né? Coloquei algumas imagens para a gente entender, mas a gente já falou sobre isso. Coloquei imagem do absinto, que está na parte de cima, mas acho que não dá para enxergar. Da maconha. O problema da maconha é um problema complicado. Por que complicado? Porque assim, se a gente for falar das questões que vão trazer prejuízo para a gente, na idade que a gente estamos aqui, a gente não consegue ter estudos ainda. Mas na década de 70 foram pesquisadas, né, cerca de 1.035 pessoas dos 6 anos de idade até os 36, e constatou o quê? Que a pessoa que usa maconha uma vez por semana, ela tem 310% de chance de se tornar uma pessoa esquizofrênica, de desenvolver esquizofrenia. Esquizofrenia é o quê? Esquizofrenia é uma psicose grave, né? Que ela vai trazer distúrbios, né, de consciência. Então, assim, 310%. Por quê? Porque existe aquele componente que eu já falei aqui, que é o tetrahidrocannabinol, que ele retarda a evolução do cérebro da pessoa. Ou seja, se eu tenho alguém na família que tem esquizofrenia, e se eu fazer o uso, eu vou ter 310% de chance de desenvolver.
fora os prejuízos na parte cognitiva, né? Perder ali 8,1 no QI. Uma pessoa que tem 120 de QI, normal, mas poucas as pessoas que têm 120 de QI. Então, o que a gente está falando aqui é de um prejuízo muito grande cognitivo, né? Mas o prejuízo maior, para nós, assim, lá na frente vai falar assim, ó, para de usar maconha porque o prejuízo vai ser grande, mas o prejuízo maior são para as crianças. Por quê? Porque a indústria da marihuana, a marihuana e a Aurora Camp, que são uma das maiores dos Estados Unidos, eles procuram investir no ano de 2019 40 bilhões de dólares, né, na fabricação e no plantio da maconha. Então, assim, e qual que é a base para tudo isso? Quem que eles estão procurando atingir? Eles estão procurando atingir, na maioria das vezes, as crianças. Por quê? Porque existem balas que contêm 25% de THC, existem chocolate, que o chocolate é o que mais absorve THC, então o chocolate que absorve 70% de THC, e assim, o mesmo discurso da maconha é aquele discurso do cigarro, que a gente via lá na década de 60. O cigarro não traz prejuízo nenhum. Só que hoje o Brasil ele recebe de imposto 56 bilhões de imposto do cigarro e fecha num déficit de 16 bilhões. Ou seja, o Brasil fecha devendo 16 bilhões para tratar das pessoas que fazem o uso do cigarro. Entendeu? Então é o mesmo discurso. Uma pessoa que está fabricando chocolate com THC, ela está querendo atingir qual público? O público das crianças. E se o Brasil seguir o belo exemplo do Uruguai agora recentemente, vai transformar o Brasil numa verdadeira fábrica de esquizofrenia. Por quê? O prejuízo é para quem? O prejuízo, na maioria das vezes, vai ser para os nossos filhos e para os nossos parentes que estão para nascer agora. Na maioria das vezes. Quem tiver dúvida pode perguntar, viu? Por que vai liberar, Fernando? Eles estão numa votação no Congresso aí, porque o interesse é qual? O interesse é financeiro. Então tem uma grande votação agora sendo feita nos últimos dias, para quê? Para a liberação da maconha, para o plantio e para algumas questões. Então, nós estamos diante de um impasse muito grande, cara, porque o maior prejuízo não é para a gente agora. É que nem eu falei aqui, os estudos não foi feito baseado naquela maconha que nós usávamos lá atrás. Aquela maconha que nós usávamos lá atrás, ela continha 5% de THC. Na apreensão agora que teve na Inglaterra em 2016, tinha 16% de THC, 0 canabidiol. O que é o canabidiol? O canabidiol é o que traz os efeitos terapêuticos da maconha. Então, assim, 0 canabidiol, 16% de THC. Então, o THC está lá em cima. E o THC é aquele componente que ele retarda a evolução do cérebro da pessoa. Então, assim, ainda mais agora, com aquele vaporizador que eles tem nos Estados Unidos agora, que custa $30, Vapor, né? o Vapor. E esse vaporizador, você consegue absorver 100% de THC. Agora, você imagina uma criança de 13, 14 anos absorvendo 100% de THC. Então vai ser muito complicado aí essa questão aí. Mas eu falo que eles não conseguem não, Fernando. A gente falava que vários países não conseguiam, né? Colorado, Uruguai, Canadá, um país onde tem menos o índice de maconha, Austrália também tem muito, tá lá em cima. Onde tem menos é o Japão. Por quê? Porque lá é muito rigoroso. Lá, se você for preso com um cigarro de maconha, você está preso. Um cigarro de maconha está preso, não tem. A regra é muito rigorosa. Então, é um dos países que menos tem consumidores de maconha. Ô, Negão, no Japão é $100 mil o quilo de maconha, $1 milhão o quilo de cocaína. Certo, vamos continuar aqui para não perder a linha. Modelos teóricos da dependência. Então, a gente viu que a dependência química não é um problema recente. Só que o tratamento, aqui uma imagem de uma mulher, né, as 5 vezes que ela passou por uma delegacia no devido uso de substância. A primeira imagem, dá para nós ver o tamanho da evolução pelas fotos. O tamanho da progressão pelas fotos. Essa mulher é uma usuária de heroína, então eu coloquei aí para nós perceber a progressão da doença.
Só que essa doença, na década de 60, ela era dada como o quê? Ou fraqueza de caráter, então se essa pessoa tinha uma doença, ela precisava tratar o caráter dela, e o tratamento era baseado nisso, ou na possessão demoníaca. Era uma dessas duas formas que se tratava a dependência química. Mas naquela época, já tinha um médico daquela época, o nome dele era Griffith Erickson, que já entendia a dependência química como um problema que afetava o órgão principal da pessoa, ou seja, o cérebro. Então, já naquela época já tinha esses estudos que comprovavam isso, e por essa comprovação, mas muito se atrasou no processo de tratamento. Eles continuaram acreditando ou que era uma possessão demoníaca ou uma fraqueza de caráter, e na maioria das vezes hoje ainda as pessoas ainda pensam. A gente sabe aí a discriminação que a gente passa devido ao uso de substâncias, porque as pessoas ainda acreditam que é um problema de caráter, mas de fato não é. É um problema que ele vai envolver muitas pessoas da família como um todo, mas é um problema que está na onde? No nosso órgão principal do corpo. Isso é verdade, que é o cérebro. meu pai não queria mandar pro sanatório. Porque na verdade não tem. Ele falou assim, o Michel deve estar ficando louco, ele tem, né, tudo, tem um pai que ajuda, tem tudo, né, tem uma vida estável, o cara não... E ele só pode estar ficando louco da Não, cabeça. na verdade não tem informação nenhuma. Enquanto não tem Aí entraram informação, em cima dele, aí pegaram e vim pra cá. não, Você acha? não tem informação. E quando não tem informação, as coisas continuam andando para o lado Até hoje ainda. de acreditar que é uma fraqueza no caráter, que talvez está ficando louco, mas de fato não é. De fato é a dependência química, é algo que está envolvendo aí a pessoa só vai funcionar direito levando em conta o álcool ou a droga. Pode ver que tem pessoas que não almoçam se não tomar uma primeiro, tem pessoas que não almoçam se não fumar um baseado, tem pessoas que não dormem se não conseguir fumar um baseado antes. Então, assim, é uma doença, cara, é uma doença que ela vem afetando muitas pessoas. Mais de 28 milhões de pessoas hoje são afetadas pela dependência química. Mas, Fernando, também entra a possessão demoníaca, assim, que a pessoa fica transformada. A gente pode falar não de possessão demoníaca, a gente pode falar da parte espiritual. Espiritual da doença, porque a doença é biopsicossocial, espiritual e física. Então ela envolve essas três áreas da nossa vida. Ô, Fernando, tem como trazer pra gente, assim, em relação a isso, essa gravidade que ela traz no organismo, no principal do órgão que é o cérebro, e a questão do remédio, que depois ele vem em forma para ajudar que os psiquiatras passam, a redução de dano dele é bem menor mesmo, é isso? Ou ele realmente também vai ser algo que vai prejudicar lá na frente? Essa pergunta eu vou responder na hora que eu responder do Ivano, porque senão nós vamos chegar lá, nessa parte aí. Aqui eu coloquei dependência química como uma doença reconhecida pela OMS, 1992, doença crônica, ou seja, uma doença que não tem cura, crônica. Assim como a hipertensão, como a diabetes, é uma doença que não tem cura, ela se torna uma doença crônica. Uma doença progressiva, ela evolui ao passar do tempo. Se nós voltarmos o tempo na nossa vida, a gente vai ver que lá atrás a gente começou com pouco, e agora a proporção que ela levou na nossa vida devido à evolução. Então nunca vai satisfazer, nunca vai estar bom, sempre a gente vamos querer mais, porque evoluiu. E ela pode ser fatal. Essa é uma imagem de uma atriz que fazia aquele filme lá o Fusca, né? Então a gente colocou aí para a gente ver também a progressão da doença, o quanto que evoluiu a doença na vida. Uma imagem que a gente trouxe só para tentar entender isso. É uma doença que ela evolui e ela pode ser fatal. A gente já viu que várias pessoas perderam a vida. Tem pessoas que perdem a vida fazendo uso, mas tem pessoas que perdem a vida na consequência do uso, de buscar e de estar num ambiente onde ele vai precisar fazer o uso. Aqui eu coloquei como a substância ela age no nosso cérebro, né?
As drogas acionam um sistema de recompensa do cérebro. A área é encarregada por receber estímulos e prazer e transmitir essa sensação para o corpo todo. Isso vale para todos os tipos de prazer: temperatura agradável, emoção gratificante, alimentação, sexo, etc. Desempenha a função importante para a preservação da espécie. Quer dizer, se não tivesse essa área de recompensa, a gente não sei o que seria da gente, porque assim, para tudo essa área de recompensa, se o clima tá bom e eu sinto isso, vai atingir a minha área de recompensa. Se eu estou praticando um sexo, se eu estou comendo uma alimentação saudável que eu gosto, também vai trazer, né? É só a gente pensar na alimentação que a gente gosta, já vem logo uma água na boca, então vai trazer. A gente colocou ali o cérebro, né? Onde está a maioria das partes. Eu vou passar aqui só para mostrar para vocês aqui onde está. O sistema de recompensa, ele está aqui nessa coisinha amarela aqui, né? O sistema de recompensa, ele vem puxado daqui, ó, e chega lá perto daquele cantinho roxo lá, né? Aqui eu coloquei aqui também a coordenação, a visão, a sensação, né? O movimento e o julgamento ali, a gente pode perceber também onde está ali, só para a gente entender como funciona. Então, tudo que que trazia prazer, quando a droga entra, ela vai acionar aquele sistema de recompensa de uma forma tão poderosa que nada disso vai fazer mais sentido. O gosto da alimentação, o sexo, nada disso mais vai ter a proporção do tamanho que aquela substância traz pra gente. Eu sou Caio, sou adicto. Fala, Caio. Eu, pra comer e pra dormir, eu tinha que cheirar cocaína. Pra comer, uma coisa difícil de se fazer. Tá bem legal a gravação. Te aconselho a comprar um laser, tá? Que é um negócio pra você poder mirar lá. Mas assim, eu pra comer, eu acordava porque eu tomava café, eu cheirava um pó. Tomava café, aí chegava um pó pra ir no banheiro fumar um cigarro. Aí ia trabalhar, cheirava um, dava 11 horas eu cheirava outro, que na empresa do meu pai tinha que também manter uma postura, então segurava mais. Aí chegava pra almoçar, 4 da tarde eu dava outro raio. Das 6 da tarde eu meti o pau, até o Rivotril, acordava no outro dia e tinha essa sensação, ia dando meu córtex frontal total, Sim. sem sistema de freio. Agora, vindo para a pergunta do Ivano e do Gustavo, a observação, minuto a minuto, do metabolismo do nosso cérebro. Essa é a região pré-frontal, é a região responsável pela tomada de decisão, que está no córtex cerebral, né? Então, esse é o cérebro de uma pessoa usuária de cocaína. Minuto a minuto, como fica a região pré-frontal dessa pessoa após o uso de substância. Só pra gente entender. A gente pode perceber de 1 minuto a 2 minutos, 3 a 4, 5 a 6. Agora de 20 a 30, vê como que essa região se apagou. Ela vai entrar no processo. Quanto mais escuro é mais pior, né? A legenda é do preto. Ela vai entrar no processo dela querer mais. Então, assim, quando ela chegou no 20 a 30, está naquela vontade. O alcoólatra, ele consegue se manter sem o álcool durante 6 horas. Então, durante 6 horas, ele vai rebatendo. Antes de dar 6 horas, ele vai intercalando algumas doses da bebida de preferência para que vai rebatendo. Por quê? Porque a abstinência do álcool ela se torna uma das mais fortes que existem. Então, aí um usuário de cocaína, de 20 a 30 minutos, ele já está entrando naquele processo de querer mais. Daquele processo que se apaga. Porque, na verdade, essa região que nós estamos vendo aí agora, ela é assim. É um demonstrativo da reação da substância. Então, pode olhar. A primeira parte, um cérebro normal, nunca fez uso de substância. Então, aquele cara lá com 10 dias, uma região que tinha ficado assim, apagada lá nos 20 a 30 minutos, né? Voltou. E agora ela se encontra assim. Então vamos voltar aqui só para nós entender. Essa região, ela tinha ficado assim, ó. Depois do uso. Depois do uso. Depois do uso de substância,
de minuto a minuto, acompanhando ali como que essa região ficou. Não importa se é álcool, não importa se é droga, mas essa região, ela apaga. Você pode perceber que quando, na maioria das vezes, a gente está numa balada, a gente faz uso de álcool, a gente acaba fazendo coisas que dias depois a gente vai falar, nossa, cara, como é que eu fiz isso, cara? É bem por aí. Como que eu fiz isso? Nossa, como que aconteceu isso? Não dá para saber como que eu fiz. E aí, o que acontece? Então o cérebro normal, ele está assim. Só que a gente percebe também que... O que a gente percebe? Que o cérebro ele tem o poder de se recuperar. Por que tem o seu poder de se recuperar? Porque pode ver, o usuário de cocaína 10 dias depois, sem a cocaína. Mas é só a cocaína, Fernando? Era cocaína, crack, álcool, tudo. E a maconha? Maconha também. Fernando. Só que a maconha, gente a gente tem que entender. A maconha ela vai trazer danos cognitivos. A maconha ela pode trazer um transtorno bipolar, ela pode trazer uma síndrome de pânico, ela pode trazer uma esquizofrenia, uma psicose grave, entendeu? A maconha, os casos maiores que a gente vê em clínica de recuperação, os danos maiores, parte cognitiva, você pode perceber que eles ocorreram devido ao uso da maconha. Quando se fala em parte cognitiva, o estrago cognitivo do uso da maconha é muito grande. Ô, Fernando. Então a gente toma com esse cérebro aqui para a gente entender. 10 dias depois, aquele cérebro que estava totalmente apagado, então ele já está se recuperando, a gente percebe essas partículas amarelas voltando, mas não está melhor do que a de cima, que é o normal, não está, ainda tem muita coisa, mas com 100 dias a gente percebe que já evoluiu muito, né? A gente percebe que já evoluiu muito, a gente percebe que teve uma evolução nos 100 dias. Então com 180 dias a gente sabe que o cérebro é normal ou tem um... Não, com 180 dias não vai estar automaticamente da maneira que está o normal lá em cima, o primeiro. O que acontece? O que acontece? Quanto mais tempo você vai ficando limpo, mais tempo esse cérebro ele vai voltando ao normal. Não o cérebro, e sim a região pré-frontal. Porque essa região pré-frontal, ela é responsável pela tomada de decisão. Tomada de decisão, onde a gente vê, isso pode, isso é certo, isso não é, entendeu? Então, pode perceber, quando a gente está no uso, a gente promete para todo mundo, hoje eu não vou usar, mas acaba por usar. Por que acontece isso? Porque a região pré-frontal está prejudicada. Então, se você está com essa região prejudicada, não adianta você pensar em tomada de decisão, porque você não vai conseguir. Você pode conseguir até por 1, 2 dias, mas vai chegar um momento que... Mas por quanto tempo que a nossa pré-frontal fica boa, bem? A Organização Mundial da Saúde vai falar em 5 anos. 5 anos? 5 anos. Ah, tá bom, obrigado. Ele só passa a contar que é um dependente químico está limpo depois de 5 anos. Tá bom, obrigado. Caceta. E você tá limpo. E aí, o que acontece? Dependência química é uma doença reconhecida pela OMS. Né? Então ela tem 3 características, às vezes você está aí pensando, pô, mas por que eu nasci com essa doença? Por que eu tenho essa doença? Vai ter 3 características dessa doença que vai indicar que você é um dependente químico ou não. Ou seja, a parte genética. Se a gente pegar um descendente japonês que ele nasceu com enzima menos no corpo, então ele não vai conseguir fazer a digestão de álcool, ele não vai conseguir ser um cara alcoólatra. Por quê? Ele nasceu com essa enzima mesmo. A enzima ela é responsável pela digestão do álcool no nosso organismo. Então ele vai tomar 1, 2, 3, vai dar uma vermelhidão no todo o corpo, toda a região pré-frontal, a parte frontal, e ele vai ter uma alergia. Agora, se a gente pegar uma pessoa que já tem na família, avô, avó, alguma pessoa que já fez o uso de álcool, de substância, então vai contribuir a parte genética. Não precisa ser exatamente meu pai ou minha mãe, mas pode ser alguém da família, avô, Alguém avó, do sistema, né? alguém do sistema familiar. Minha família, a maioria é tudo pingaiado. Então, já vai contribuir para que eu possa ter sido nascido independente. Só que só isso só não basta. Então a gente vai falar da história de vida da pessoa, o tipo de personalidade. Se eu sou uma pessoa muito ansioso, eu descubro lá na infância que quando eu fumo um cigarro, isso acalma, me acalma, ou um cigarro de maconha me deixa eu menos imperativo, também vai contribuir também para que eu possa ser um dependente químico. E se eu sou uma pessoa que
que eu não consigo ter contato, sou uma pessoa muito tímida, e eu descubro lá que quando eu tomo álcool eu se torno uma pessoa mais alegre, também vai contribuir. E as normas e os padrões culturais. O que são as normas e os padrões culturais? As normas da onde eu nasci, as normas do meu sistema, as normas e os padrões culturais da onde eu estou. Se a gente pegar um país como o Japão, que as penas são duríssimas em relação ao uso de substância, a gente vai perceber que lá não vai ter tanto dependente químico assim. Se a gente pegar um país como a Nova Zelândia, onde o uso e o tráfico são penas super pesadas, também não vai ter. Agora, se a gente pegar o Brasil, onde toda festa, no mínimo, o álcool está presente em todos os lugares, o uso de substância vai ter mais nesses lugares. Aqui eu coloquei uma imagem do Maradona, a gente sabe que ele já faleceu. Essa imagem é no auge da carreira dele. Essa outra imagem, ele saindo de uma das internações dele, a gente sabe que ele teve várias. E a Amy House, ela, né, no início, a gente pode perceber o tamanho da evolução da doença, da vida dela, porque a gente vê essa primeira foto e a gente vê a última foto lá, a gente já consegue perceber o tamanho da evolução da doença. Então a gente percebe o quê? Que a doença, ela não vai escolher classe social. Ela não vai escolher classe social, ela não vai escolher quem que ela vai atingir. Mas na hora onde ela atingir, ela vai tomar uma proporção muito grande. O que é recaída? O que é recaída? Alguém sabe dizer o que é recaída? A volta ao uso. A recaída é a volta ao uso. A recaída, ela se torna uma volta ao uso. E voltar ao uso, a gente tem que perceber que para voltar ao uso não vai ser só a hora que eu fui lá e e usei a substância. Para voltar ao uso, tem uma série de situações que vão acontecendo ao longo até chegar à volta ao uso. Comportamento, né? A principal é o comportamento. Porque é só você imaginar, o trabalho só vai sustentar uma pessoa que está em tratamento? Não. O relacionamento só vai sustentar uma pessoa que está em tratamento? Também não. Uma pessoa que está em tratamento tem diversos fatores que vai contribuir para que ela permaneça em sobriedade. Aqui a gente faz uma rotina diária. A hora que você percebe que essa rotina está mudando, ela está se alterando, está chegando a uma recaída. Talvez eu possa estar recaído dentro do processo. Eu nem saí do processo ainda, mas se encontro num processo de recaída. Porque tem diversas funções, né? Existe algumas coisas que vão contribuir para que eu possa permanecer em recuperação. O que pode contribuir? Pode contribuir uma espiritualidade forte, e contribui muito. Pode contribuir uma constelação familiar, e contribui muito também. Pode contribuir um atendimento psicológico, pode contribuir a vindas às reuniões. Então, assim, mesmo que eu estou fora do processo, mas eu continuo inserido dentro de um conjunto de pessoas que estão buscando a recuperação, vai contribuir de alguma forma ou de outra. Quando eu corto isso, a gente corta isso, a gente vai voltando à velha